Vamos falar sobre o traço de caráter rígido? Olá, se você é novo por aqui, eu sou Cristina Chagas, analista comportamental e coach, e estamos falando sobre as teorias dos traços de caráter. Você já ouviu falar deste conteúdo? Olha, pessoal, aqui no YouTube já tem bastante profissionais falando desse assunto, né? E como é a minha área de atuação, eu também não posso deixar de falar sobre isso também. Os traços de caráter e a leitura corporal é uma teoria criada por Reich, né, que foi aluno de Freud, e ele criou esses conteúdos para explicar para as pessoas que o formato do corpo delas define muita coisa a respeito do comportamento. E como são 5 traços predominantes, formados no período do útero até os 5 anos de idade, e cada pessoa tem pelo menos 2 traços ali que predominam bastante nos seus comportamentos. Já falamos do traço esquizoide, já falamos do traço oral, falamos do psicopata, falamos do masoquista e do rígido. Mas ó, não se estranhem com esses nomes, eu sei, eles são um pouco esquisitos mesmo. Só que nós, profissionais da área de leitura corporal, mantemos a nomenclatura original para preservar a origem do estudo, que foi os nomes dados por Reich. Para quem não sabe, Reich foi aluno de Freud, e Freud começou os estudos ali de comportamentos baseado na mente, e Reich deu continuidade a esses estudos baseado no formato do corpo, né? Ele foi um pouco além ali nas suas pesquisas, entendendo que o formato do corpo define sim muitas coisas sobre o comportamento das pessoas. Então, pessoal, esse é o último vídeo da série de vídeos sobre os traços de caráter, e eu vou falar do traço de caráter rígido. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário. Isso ajuda muito mesmo a gerar engajamento no canal, e também dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é bom, que ele é de valor, e ele vai estar distribuindo esse material para outras pessoas. Posso contar com vocês? Muito obrigada, pessoal! Bom, gente, então bora falar sobre o traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido é formado no último período ali, lá por volta dos 5 anos, mas em alguns casos pode ir até os 6, 7 anos de idade. Mais precisamente aos 5 anos, que é quando a criança está formando as suas primeiras concepções acerca de informações a respeito de sexualidade. O que acontece, gente? No período do traço rígido, a criança consegue identificar a diferença ali na parte genital, porque até antes dessa fase, a criança, qualquer parte do corpo que ela toca, ela sente a mesma coisa. Mas é por volta dos 5 anos de idade que a criança percebe que na parte genital ela tem sensações diferentes das outras sensações em relação a outras partes do corpo. Então é uma fase assim mágica, vamos assim dizer, né, de descoberta das crianças. Quando a criança está nesse período de descobrir as sensações de sexualidade. Gente, e isso não tem nada a ver com sexo propriamente, tá? Quero dizer para vocês que essas noções de sexualidade é quando a criança começa a perceber que ali na parte da genitália dela, ela tem sensações diferentes das outras partes do corpo. E isso é natural acontecer no processo de desenvolvimento humano. Então, pessoal, a criança rígida é uma criança que ela já tinha ali toda uma percepção do mundo, né? Ela já tinha passado por todas as fases, a do útero, a da amamentação, a da parte de engatinhar, já tinha passado ali pelo período do desfraude, agora ela já está em outro momento. 5 anos, a criança já entende muita coisa sobre o mundo, não é mesmo, pessoal? E essa criança começou a olhar ali, foi a época que a criança começou a ver o mundo em pares. Então, essa criança começou a ver, minha mãe tem meu pai, meu avô tem minha avó, minha tia tem meu tio, e eu não tenho ninguém. Então, a criança começa a perceber que todo mundo tem seus pares, mas ela não tem um par. Só que ela não entende que ela é criança, enfim, né, gente? E é onde essa criança começa a entrar na disputa pelo amor do pai ou da mãe. Geralmente, se for menino, vai disputar pelo amor da mãe, né? E se for menina, vai disputar pelo amor do pai. Vai ter uma tendência ali a virar a princesinha do papai ou a príncipe da mamãe. Então, pessoal,
essa criança ela vai entender assim, ó, como eu já perdi a minha mãe pro meu pai, eu já perdi o meu pai pra minha mãe, então eu não quero perder mais nada pra ninguém. Então é onde a criança começa a disputar por esse amor, por esse carinho. E por causa disso, o corpo manda uma informação de que essa criança não pode perder mais nada pra ninguém. Então esse corpo ele vai ser desenvolvido de uma maneira bastante excelente. Geralmente os rígidos são os que têm os corpos mais bonitos, mais bem desenhados. As cinturas, as mulheres têm cinturas finas e bem definidas, têm seios bem desenhados, quadris bem desenhados. O chamado corpão violão é o corpo das rígidas, né? Geralmente, mesmo se ela ainda for gordinha, né, se ela tiver um pouco de oral, ela mesmo assim vai ter curvas bem definidas. As rígidas, mulheres rígidas têm corpos muito bonitos e os homens rígidos também. Tem um ombro mais largo, né? Uma musculatura bem desenhada, tem o corpo, os traços do rosto também bem desenhados. Então, os rígidos, para não perder nada para ninguém, vão ter esse desenvolvimento físico bem bonito. E a dor desse traço, pessoal, é o medo da traição, da troca ou exclusão. Por quê? Como essa criança registrou lá nesse período de 5 ou 7 anos de idade, que ela foi trocada ali pelo pai, pela mãe, e em alguns casos, pessoal, pode até haver uma troca envolvendo irmãos. Eu já atendi um caso de uma cliente que no caso dela a disputa, a troca não foi com a mãe, mas foi pela atenção da irmã mais velha, que era mais amada pelo pai, vamos assim dizer, né? Ela disputou com a irmã, então em alguns casos pode acontecer algumas exceções também. Mas, pessoal, essa triangulação que a gente chama, né, entre dois amores, duas pessoas, é algo que o rígido vai levar para a vida. Então a dor dele é o medo de ser traído, o medo de ser trocado ou o medo de ser excluído. Então, e essa triangulação ele leva para a vida no sentido de que ele vai estar sempre em dúvida entre uma situação e outra, entre um emprego e outro, entre um relacionamento e outro, entre uma decisão e outra, né? O rígido vai estar sempre triangulando. É uma característica bem marcante do traço rígido. Eles têm às vezes um pouco de dificuldade de decidir por causa dessa triangulação, de querer tudo ao mesmo tempo. Porque o recurso desse traço, gente, é porque são pessoas muito excelentes no que elas fazem. Então o rígido é aquele que tudo que ele faz, ele é excelente mesmo, né? Aonde o rígido põe a mão tem excelência. Eles gostam de coisas bonitas, eles gostam de estar sempre bonitos, bem apresentáveis, são pessoas charmosas que chamam a atenção em todo lugar que elas estão. Geralmente as mulheres rígidas causam um certo desconforto, assim, dependendo dos lugares que elas estão, porque são charmosas, chamam a atenção das pessoas, os homens também, de certa forma. E o recurso deles é isso, é que tudo que eles fazem com muita excelência. Os rígidos se destacam geralmente nas coisas, né? Nas competições, eles se destacam, geralmente o lugar deles eles querem ser o melhor em tudo. Eles têm até uma tendência para ter aquele perfil do campeão, né, que não aceita o segundo lugar. Segundo lugar não combina muito com o rígido, gente. Eles odeiam estar em segundo lugar. Eles querem ser os primeiros em tudo. E esse é um dos recursos que o rígido tem, né? E a dor desse traço, como eu falei para vocês, eles têm dificuldade aí de lidar com a troca, com a exclusão. Por isso que eles não gostam do segundo lugar, gente. Porque quando o rígido perde um pódio para outra pessoa, é como se ele fosse excluído, entendeu? Para ele o segundo lugar não serve, ou ele é o primeiro ou ele não é nada. Então, eles têm muita dificuldade de lidar aí com fracassos, com frustrações, têm dificuldade de lidar com perdas, né? Eles têm bastante dificuldade de lidar ali com o insucesso, vamos assim dizer. É uma palavra que não está muito no vocabulário dos rígidos. Na área profissional, pessoal, os rígidos vão ser excelentes pessoas na área artística também. Podemos considerar que a maioria dos atores e atletas são traço de caráter rígido, né? Os atletas vão se dar bem em profissões olímpicas, né? Esportivas,
vão se dar bem em profissões envolvendo televisão, música também, que envolve arte, cultura, né? Tudo que possa dar visibilidade, destaque, tem muito a ver com o perfil rígido. No caso, assim, eles têm muita facilidade em conversar também, se comunicar, conversar, interagir com as pessoas. Também podem ser excelentes líderes, os rígidos, né? Por essa capacidade deles de envolver as pessoas, também podem ser bons líderes, com certeza. Bom, pessoal, no ambiente de trabalho eu não vejo muita dificuldade para os rígidos, porque eles são pessoas muito que conquistam os outros, né? Eles têm ali uma forma de envolver as pessoas, então não tem assim ali muitos ambientes de trabalho. Só a dificuldade que eles têm um pouco é nessa capacidade de decidir, por causa desse movimento de triangulação que eles têm entre uma coisa e outra, e isso às vezes pode prejudicar o processo de decisão dos rígidos. Esse, pessoal, é o último vídeo aqui da série de vídeos sobre os traços de caráter. Você pode encontrar mais informações sobre esse material lá no meu Instagram. Se você não conhece lá a minha página no Instagram, eu convido você para se inscrever no Facebook e no Instagram. E aqui no descritivo do vídeo tem também informações sobre a minha profissão, sobre, né, os processos que eu executo. E para você saber quais são os seus traços de caráter predominante, é interessante você fazer a sua análise comportamental, tá? Eu posso aplicar esse conhecimento para você identificar qual é o seu traço predominante. Gente, foi muito importante para mim descobrir qual era o meu traço e saber como é quando eles estão na dor ou no recurso. Esse conhecimento é um conhecimento que mudou muito a minha vida. Eu gostaria que você pudesse ter acesso a esse conteúdo também, tá? Então entre em contato pelo direct do Instagram, que eu explico melhor para você como que funciona isso. Tá bom, pessoal? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Foi muito legal compartilhar com vocês essa série de conteúdos sobre os traços de caráter. Se você não assistiu os outros vídeos, assiste que está disponível já no nosso canal para vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau!